Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, como comunidade viva de fé, reunimos-nos em torno do mistério de Cristo para celebrar a sua Páscoa semanal. O ressuscitado, presente em nosso meio, nos transmite sua força e por ele nos insere na vida nova. Por sua vitória sobre o pecado e a morte, ele nos insere na vida nova. Ele, que é a saúde dos enfermos e o alívio dos sofredores, nos restaura em seu amor. Então, que nós possamos celebrar esse dia festivo com muita fé. Então, a primeira leitura está em Jó, capítulo 7, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Jó, capítulo 7, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Jó disse: Porventura não tem um homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? E como servo que suspira pela sombra, e como jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mais comprida é a morte, e farto-me de voltar na cama até a alva. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é como o vento e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então aqui na primeira leitura fala sobre, Jó fala sobre, ele justifica suas queixas. E aqui ele fala: enche-me de sofrimentos até ao anoitecer, Ele se lamentou, por tudo que estava passando por ele, mas ele não deixou de confiar em Deus, Ele pede alívio, ele pediu alívio para a sua misericórdia. Ele confessa a justiça, logo em seguida ele confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua misericórdia. Então, que nós possamos também depositar a nossa confiança em Deus, que nós possamos sempre anunciar a boa nova do seu reino, porque ele sempre está ao nosso lado, ele nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos, ele sempre está conosco. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 19, depois o versículo 22 a 23. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 19, depois o versículo 22 a 23. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Então aqui na segunda leitura, fala pra gente que nós devemos pregar o evangelho, que nós realmente possamos levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Cristo a todos, que nós realmente possamos levar a boa nova, assim como São Paulo fez aqui na primeira carta aos Coríntios, assim como Paulo também fez para todas as comunidades, então que nós também possamos levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Cristo também para todos que precisam. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu. Ela começou a servi-los.
À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então, o evangelho que nós ouvimos hoje se divide em duas partes. Na primeira, Jesus, que é do versículo 29 ao 31, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa, né? Conforme a maioria dos estudiosos, a casa no Evangelho de Marcos ocupa um lugar de destaque, pois representa a igreja, o espaço sagrado da comunidade que se reúne em torno do mestre vê-lo, diferente da sinagoga, onde há oposição a Jesus. Em casa, ele é acolhido em seus ensinamentos e revelações a respeito do reino de Deus. Na intimidade da casa, Jesus curou a sogra de Pedro. Dois verbos são de extrema importância: levantar e servir. O verbo levantar é o mesmo verbo empregado nos episódios de reerguimento da morte e na ressurreição de Jesus. O verbo servir é o mesmo utilizado para se referir à missão de Jesus, quanto à sua entrega na cruz como serviço redentor da humanidade. Então, missão é servir e serviço que os discípulos e as discípulas deverão assumir após a Páscoa de Jesus. Então, também, assim, o reerguimento da sogra de Pedro, que no interior da comunidade pôs-se a servir, prefigura o serviço, doação e a ressurreição de Jesus, bem como a missão de toda a igreja, levantar-se de toda a paralisia e servir sem medida a todos. A segunda parte, que é do versículo 32 a 39, funciona como um sumário da atividade messiânica terapêutica de Jesus. Jesus, em seu servir generoso, curou muitas pessoas e expulsou muitos demônios entre aqueles que foram levados a ele. A cidade inteira reunida em frente da casa, "todos estão te procurando" e andava por toda a Galileia, são expressões que podem significar a universalidade da ação messiânica de Cristo, enquanto missão pedagógica, pregava e ensinava, e terapêutica, curava e expulsava demônios em favor da humanidade, tanto espiritual quanto fisicamente. Então, que a gente possa realmente pedir a Cristo também, que Ele sempre está conosco, então que nós possamos realmente sempre caminhar junto com Ele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.